Em fevereiro de 2025, Gene Hackman foi encontrado morto na sua propriedade no Novo México, semanas depois da sua mulher. Durante as buscas que se seguiram, os investigadores encontraram algo que não constava em nenhum registro da propriedade, uma estrutura subterrânea escondida, nunca revelada ao público. Durante décadas, um dos atores mais reservados de Hollywood guardou um segredo debaixo da terra. O que estava lá não era ilegal. Era mais estranho do que isso. E quando souberes o que encontraram, vais olhar de forma diferente para o silêncio que escolhes guardar. Gene Hackman ganhou 2 Oscars. Depois, simplesmente parou. Em 2004, após mais de 40 anos de carreira e mais de 80 filmes, Hackman retirou-se sem cerimônia. Sem conferência de imprensa. Sem discurso de despedida. Sem aparições em galas ou retrospectivas. O homem que interpretou Popeye Doyle em A Ponte Frente Lex Luthor em Super-Homem desapareceu da vida pública como se nunca tivesse existido. A maioria dos atores da sua geração continuou. Continuaram a aceitar papéis menores, a aparecer em cerimônias, a alimentar a memória da sua própria fama. Mas isso foi antes de perceber que Hackman nunca tinha querido a fama para começar. Quem o conheceu descreveu-o sempre da mesma forma, distante, disciplinado, incapaz de pequenas conversas. Um homem que existia completamente dentro de si próprio. O realizador Francis Ford Coppola disse uma vez que trabalhar com Hackman era como trabalhar com alguém que guardava sempre uma porta fechada, mesmo quando estava na mesma divisão que tu. Depois de 2004, instalou-se em Santa Fé, no Novo México. Sem vizinhos próximos, sem agenda pública. Passou a dedicar-se à pintura e à escrita, atividades solitárias, feitas em silêncio, sem audiência. O ar no Novo México tem uma qualidade particular. Seco, fino, quase sem cheiro. É um lugar onde o som viaja de forma estranha, onde consegues ouvir passos a 100 metros de distância, mas não consegues ouvir uma conversa na divisão ao lado. É um lugar construído para o isolamento. Hackman escolheu-o com cuidado. Durante 20 anos, os meios de comunicação tentaram localizá-lo ocasionalmente. Apareceu em fotografias tiradas à distância, a caminhar com a mulher, Betsy Arakawa, em Santa Fé, aparentemente saudável, aparentemente tranquilo. Recusou todas as entrevistas. Recusou todas as homenagens. Em 2003, o Governors Award dos Oscars foi-lhe oferecido. Recusou. Não era excêntrico da forma como Hollywood define a excentricidade. Não havia mansões extravagantes, nem comportamentos escandalosos. Era algo mais difícil de classificar. Era uma recusa metódica e silenciosa de ser visto. É essa recusa que torna o que aconteceu em fevereiro de 2025 tão perturbador. Quando as autoridades do condado de Santa Fé entraram na propriedade, não foram lá à procura de segredos. Foram lá porque ninguém tinha visto Gene Hackman nem a sua mulher há demasiado tempo. O que encontraram dentro da casa explicou o silêncio. Mas foi o que encontraram fora dela, debaixo da terra, que ainda hoje não tem explicação completa. A propriedade de Gene Hackman em Santa Fé ficava situada nos arredores da cidade, numa zona de vegetação rasteira, terra vermelha e céu aberto em todas as direções. Não era uma mansão. Era uma residência ampla, funcional, desenhada para privacidade, não para ostentação. Os muros eram altos. A entrada era discreta. Não havia nada que sinalizasse, a partir da estrada, que ali vivia alguém conhecido. Era exatamente isso que Hackman queria. A maioria das propriedades daquela zona tem histórias simples. Foram compradas, foram habitadas, foram eventualmente vendidas. Mas isso foi antes de os investigadores começarem a documentar cada metro quadrado do terreno de Hackman com a atenção que normalmente se reserva para cenas de crime. Betsy Arakawa, a mulher de Hackman, tinha 65 anos. Era pianista clássica, discreta como marido, completamente afastada dos circuitos sociais de Santa Fé. Os vizinhos mais próximos, a centenas de metros de distância, descreveram o casal como fantasmas educados. Cumprimentavam. Não conversavam. O chão da propriedade tinha uma textura irregular, como acontece em muitos terrenos do Novo México, onde a erosão, as raízes e as variações de temperatura criam superfícies que parecem naturais mas escondem aquilo que está por baixo. Foi um dos investigadores forenses que notou primeiro. Não foi uma câmara, não foi um detector de metais.
Foi simplesmente o som. Um som oco, diferente, quando pisou uma determinada seção do terreno a sul da casa principal. O tipo de som que o solo não devia fazer. A equipa parou. Mediu. Fotógrafo. A área em questão tinha sido coberta com terra e vegetação de forma suficientemente cuidadosa para passar despercebida a uma inspeção casual. Mas não a uma inspeção forense. Aquilo que estava por baixo tinha sido construído. Não era uma formação natural, não era um sistema de drenagem, não era uma cave técnica ligada à casa. Era uma estrutura independente, com acesso próprio, parcialmente reforçada, situada a vários metros abaixo da superfície do terreno. A sua existência não constava de nenhum registro municipal. Não havia licença de construção. Não havia planta arquitetônica registrada. Nenhum empreiteiro local reconheceu o trabalho. Alguém construiu aquilo sem querer que ficasse registrado. Do interior chegava um cheiro particular, terra seca, madeira velha e algo metálico que os investigadores não conseguiram identificar de imediato. O tipo de cheiro que persiste em espaços fechados durante anos, onde o ar não circula e o tempo parece ter parado. A equipa forense documentou a entrada. Desceu. O que encontraram lá dentro não era o que ninguém esperava encontrar. Nem os investigadores, nem os jornalistas que mais tarde tentaram reconstruir a história, nem as pessoas que pensavam conhecer quem era Jenny Hackman. No capítulo seguinte, abrimos a porta. A estrutura subterrânea tinha aproximadamente 12 metros de comprimento e 3 metros de largura. Não era um bunker de sobrevivência. Não havia reservas de comida, geradores de emergência, nem sistemas de ventilação forçada. Era algo mais pessoal, mais deliberado e por isso mesmo mais difícil de categorizar. As paredes tinham sido reforçadas com madeira tratada. O chão era de terra batida, coberto parcialmente com tábuas. A temperatura lá dentro era constante, significativamente mais baixa do que no exterior, mesmo em pleno verão do Novo México. Os investigadores estimaram que a estrutura tinha pelo menos 15 a 20 anos de existência. A maioria dos espaços subterrâneos encontrados em propriedades privadas contém uma lógica imediata: armazenamento, proteção, utilidade. Mas isso foi antes de os investigadores inventariarem o que estava dentro deste. Havia prateleiras. Sobre elas, caixas de arquivo meticulosamente organizadas, etiquetadas à mão, com datas que recuavam aos anos 80. Havia materiais de pintura, telas enroladas, tubos de tinta, pincéis preservados em recipientes selados. Havia uma cadeira de madeira simples, colocada no centro do espaço, virada para a parede mais comprida. Nessa parede havia pinturas. Não eram obras inacabadas nem esboços. Eram composições completas, executadas diretamente sobre a madeira das paredes, paisagens, figuras, formas abstratas sobrepostas a cenas que alguns investigadores descreveram como pessoais, íntimas, perturbadoras na sua intensidade. Acredita-se que grande parte deste trabalho nunca foi mostrado a ninguém. Havia também documentos. As caixas de arquivo continham correspondência, cartas recebidas e cópias de cartas enviadas, organizadas por ano. Alguns investigadores que tiveram acesso preliminar ao inventário sugeriram que parte desta correspondência envolvia nomes conhecidos da indústria cinematográfica, embora o conteúdo exato permaneça sob avaliação legal. Havia ainda cadernos escritos à mão, dezenas deles, cujo conteúdo não foi divulgado publicamente até a data. A cadeira no centro da sala continha um detalhe que nenhum relatório oficial explicou completamente. Sobre o assento havia um único objeto, uma fotografia. Pequena, a preto e branco, com as bordas dobradas pelo tempo. A fotografia mostrava uma criança que, segundo certas fontes próximas da investigação, não foi identificada como nenhum membro conhecido da família de Hackman. Ninguém sabe há quanto tempo a fotografia estava ali. Ninguém sabe se Hackman descia a este espaço regularmente ou apenas em momentos específicos. Ninguém sabe se alguém além dele alguma vez entrou naquela estrutura. O que se sabe é que um homem construiu um lugar debaixo da terra onde guardava o trabalho que não queria mostrar, as palavras que não queria partilhar, e pelo menos uma imagem que significava algo que ele nunca explicou a ninguém. No próximo capítulo, tentamos perceber por quê. Jenny Hackman nasceu em 1930 em Danville, Illinois. O pai abandonou a família quando ele tinha 13 anos.
Não houve explicação. Não houve despedida formal. Um dia estava, no dia seguinte não estava. Hackman falou sobre este momento em poucas entrevistas ao longo da vida, sempre com a mesma economia de palavras, como quem descreve um facto climático, não uma ferida. Aos 16 anos, fugiu de casa e alistou-se nos Marines com documentos falsificados. Passou 3 anos numa instituição construída sobre disciplina, silêncio e a supressão sistemática da vida interior. Quando saiu, tinha 20 anos e nenhum plano. A maioria das pessoas que vivem estas infâncias constroem muros. Mas isso foi antes de perceber que Hackman construiu algo mais sofisticado do que muros. Construiu uma arquitetura completa de invisibilidade. Estudou jornalismo. Depois abandonou. Estudou teatro no Pasadena Playhouse, na Califórnia, onde os seus professores disseram inicialmente que ele e o seu colega Dustin Hoffman eram os 2 alunos com menos probabilidade de ter sucesso. A textura desta humilhação, pública, registrada, dita por pessoas com autoridade, ficou com ele. Hackman nunca esqueceu o que era ser descartado. A carreira que se seguiu foi construída sobre uma intensidade que os realizadores descreviam como quase insuportável em cena. Não era técnica. Era algo mais visceral. Como se Hackman trouxesse para cada personagem uma reserva de experiência não processada e a libertasse de forma controlada, precisa, sem nunca a explicar. Fora das câmaras, o mecanismo invertia-se completamente. Recusava entrevistas longas. Respondia a perguntas pessoais com frases curtas que fechavam conversas em vez de as abrirem. Colegas descreveram um homem afável em superfície e completamente inacessível em profundidade. Warren Beatty, amigo de longa data, disse uma vez que conhecia Hackman há décadas sem ter a certeza de o conhecer de verdade. Esta divisão, entre o que era mostrado e o que era guardado, não era acidental. Alguns investigadores que estudaram a estrutura subterrânea sugeriram que o espaço poderá ter começado a ser construído pouco depois da reforma de Hackman em 2004. Uma teoria defende que a retirada da vida pública e a construção do espaço subterrâneo foram decisões paralelas, 2 expressões do mesmo impulso. Parar de ser visto lá fora. Criar um lugar onde existir completamente por dentro. O frio constante da estrutura, aquela temperatura subterrânea que não variava com as estações, era talvez o detalhe mais revelador de todos. Não era um espaço de emergência. Era um espaço de permanência. Hackman construiu um lugar onde o tempo parava. A questão que permanece, e que o capítulo final vai confrontar diretamente, não é o que estava no túnel. É o que a existência do túnel revela sobre a distância entre uma vida pública e a verdade de uma vida privada. E sobre o que todos nós escolhemos enterrar.